Que acabou de chegar. A Justiça acaba de derrubar o decreto que obriga bares e restaurantes a fechar mais cedo lá no Rio de Janeiro. Mostramos aqui no comecinho do Prime Time que bares e restaurantes tinham que fechar às 5 horas da tarde como uma medida de restrição no combate à Covid-19. Agora mudou. Vamos ao vivo com a Jaqueline Frison, que tem as informações para a gente. Que informação você tem agora? O que a Justiça decidiu aí, Jaque? Oi, Márcio, olha só, aqui as coisas mudam muito rapidamente. A gente mal entrou com a informação de que os bares teriam que fechar às 5 horas da tarde, pois agora, então, veio a Justiça e autorizou bares e restaurantes a ficarem abertos como o restante do comércio, ou seja, até às 8 horas da noite. Agora são 6h42 da noite, olha só como está a situação de um dos bares mais movimentados aqui do Leblon, da zona sul do Rio de Janeiro. Ele está completamente fechado porque, de acordo com um decreto publicado ontem no Diário Oficial, todos esses estabelecimentos teriam que fechar às 5 horas da tarde. Assim que nós entramos aqui hoje no início do Prime, a fiscalização estava aqui em cima para ver se os donos dos estabelecimentos estavam fechando. E, de fato, os locais que a gente passou, a gente percorreu vários locais por aqui, estavam todos fechados e assim eles seguem. Apesar dessa determinação ter chegado aí um momento depois, menos de uma hora depois do fechamento às 5 horas da tarde. Portanto, bares, restaurantes podem então funcionar. A gente lembra que este decreto vale pelo menos até a próxima quinta-feira, dia 11, podem funcionar até às 8 horas da noite, assim como o restante do comércio, viu, Márcio? Isso se nada mudar novamente, aí a gente volta e traz outra informação para você. E a gente não se espanta quando as coisas mudam com tanta velocidade assim. Obrigado, Jaque. Voltando a conversar com Molica, quer dizer, Molica, numa balança aí entre economia e saúde, pelo menos nessa decisão, a Justiça do Rio prefere a economia, deixando bares e restaurantes abrindo até um pouco mais tarde. Olha, Márcio, eu dei uma olhada rapidamente aqui na decisão da juíza Roseli Nalim, da 15ª Vara da Fazenda Pública. Essa ação foi proposta pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, a seccional Rio de Janeiro, que eles alegavam que havia uma discriminação, que outros shopping centers, academias de ginástica, salões de beleza, podiam ficar abertos até às 8 da noite, pelo decreto do prefeito, e bares e restaurantes teriam que fechar às 5 da tarde, às 17 horas, sem que houvesse uma justificativa técnica para isso. Então, a decisão da juíza, uma decisão liminar, ou seja, provisória, ela autoriza esse funcionamento até às 8 horas, agora para um detalhe. Ela garante aos associados da autora, ou seja, aos bares e restaurantes que sejam associados à Associação Brasileira de Bares e Restaurantes Seccional Rio de Janeiro. Então, pelo que a gente vê aqui, pelo que eu vi aqui na decisão da juíza, não é uma decisão válida para todos os bares e restaurantes do Rio, apenas para aqueles que são associados a a Abrazel, que é a autora da ação. Vamos aí, nas próximas horas a gente esclarece melhor isso, mas eu estou lendo aqui o que está escrito na decisão da juíza. Márcio.